Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte ou da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, que a Tua palavra de fato seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É por meio dela que nós queremos direcionar a nossa vida. E ela, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a edificação, a fim de que nós sejamos completos diante do Senhor. Dá-nos sede desta palavra. E dá a mim, ó Pai, a sabedoria para esclarecer as verdades aqui contidas, não indo além do que o Senhor disse, mas também não deixando de anunciar todo o desígnio de Deus. E se porventura alguém nesses bancos que ainda não conhece ao Senhor, que a fé venha pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Em 2011 ficou muito conhecido um vídeo da jornalista Raquel, eu não lembro se é Xeradase ou Xaredase, eu acho que é Xeradase, não lembro. Mas ela ficou famosa, na época ela era de uma TV local, e posteriormente ela foi até contratada pelo Silvio Santos para trabalhar no SBT, mas ela desmistificou muitas lendas a respeito do carnaval, a começar pela origem do carnaval, que não tem nada de festa brasileira, é uma festa com origem europeia, e que foi adaptada em vários países, inclusive no Brasil. Outra lenda que é uma festa do povo, e ela desmistifica isso porque deixou de ser há muito tempo. O carnaval foi praticamente privatizado. Há convites lá em São Paulo, por exemplo, para camarotes VIP sendo vendidos a mais de R$3.000. E em Salvador também, isso virou um grande negócio e está longe de ser, né? E muito mais também do que beneficiar, né? Muitos alegam, não, o carnaval movimenta a economia, beneficia os vendedores de água, algumas coisas do tipo assim, os ambulantes. Pois é, mas ninguém consegue se sustentar um ano inteiro com vendas de apenas um final de semana ou algo do tipo. Na realidade, quem ganha dinheiro com o carnaval é dono de trio elétrico, os pobres artistas aí que se beneficiam, inclusive da Lei Rouanet, para ter milhões e milhões, e eles que já têm até jato particular. E o que dizer também de quantas crianças que nascerão daqui a 9 meses sem sequer saber quem foram seus pais? O que dizer de quantas jovens e quantos jovens e adultos também que serão atendidos nos postos com DSTs, portadores de HIV e por aí vai. E todos os recursos colocados para aí, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como no Brasil vendeu-se essa ideia de que não existe pecado do lado de baixo do Equador, né? Para quem lembra essa música, e que a sensualidade faz parte da nossa cultura, nós, enquanto igreja, somos tentados a tratar isso como normal, né? A gente tenta até dosar as coisas. Não, pastor, um pouquinho de sensualidade não faz mal, não faz parte da nossa cultura, né? E não nos preocupamos com as nossas roupas, com os nossos corpos, com as nossas práticas, com aquilo que falamos e com aquilo que vemos. Uma situação parecida acontecia na igreja em Corinto, corra os seus olhos aí. A igreja em Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo, juntamente com o auxílio de Áquila e Priscila. Se você lá ler,
lá em Atos capítulo 18, depois de 1 ano e meio, né, ele ficou lá 1 ano e meio, plantou esta igreja. Mas a cidade de Corinto tinha algumas peculiaridades interessantes. Se você pesquisar até hoje na internet, ele tem um canal, a coisa mais linda de ver, e ela acabou se transformando num entreposto marítimo. Então, ela era uma cidade comercial, e se você teve a oportunidade, por exemplo, de ir na cidade de Santos, aqui no Brasil, guardadas as devidas proporções, ela refletia isso daí. É uma cidade em que muitos marinheiros passavam por ela, pessoas de várias nações, povos, línguas e costumes, e traziam isso para a prática da cidade. E, infelizmente, era uma igreja conhecida por sua devassidão moral. Nos tempos do primeiro século, havia, abre aspas, uma piada entre os romanos de que corintianizar era sinônimo de depravação moral. Continua sendo um troço muito ruim, tudo relacionado a Coríntios, né? Mas isso é outro assunto. Né? Mas o verbo corintianizar era sinônimo de depravação moral, né? Entre as cidades do Império Romano. Tamanha devassidão, como acontecia também na cidade de Santos. A cidade de Santos, por exemplo, já teve o maior índice percentual de portadores de HIV do Brasil. E quem conhece sabe um pouquinho só, né, da região do Porto de Santos, sabe do que eu estou falando quando o assunto é devassidão. E a igreja de Corinto ela era influenciada e contaminada por isso. Havia os chamados templos pagãos e as prostitutas cultuais. Então era muito comum para os homens da cidade de Corinto ir fazer uma oferta para os deuses, e essa oferta era uma relação sexual com as prostitutas cultuais. Com a chegada do Evangelho, muitos se converteram, mas diante dessa conversão, muitos ainda mantinham essa prática de prostituição na cidade de Corinto. E é justamente um desses problemas que Paulo está tratando. Se você olhar os primeiros 4 capítulos aí da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele tem vários problemas a tratar. Os capítulos de 1 a 4, ele vai tratar das divisões na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? O famoso versículo aí em que se havia grupos dentro da igreja. No capítulo 5, ele trata de questões de ordem, digamos, judicial. Os crentes da igreja de Corinto estavam resolvendo seus problemas primeiro nos tribunais humanos, antes de resolverem entre si. Era uma loucura. Irmão processando irmãos diante dos tribunais da cidade, antes de resolver essas questões como irmãos em Cristo. Você tinha as questões aí a respeito de ordem moral, né? A prostituição não era a única. Você tinha, por exemplo, enteados que dormiam junto com a sua madrasta dentro da igreja de Corinto. Nós não estamos falando de gente de fora da igreja. Era esse o nível, as questões que estavam sendo tratadas aí. Então, Paulo, escrevendo essa primeira carta, que cronologicamente é a segunda, só para efeito de informação, Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto. A primeira carta a gente não tem acesso, mas ele faz referência a ela. Se você olhar, ele vai dizer, já em carta vos escrevi. Essa que nós estamos lendo, que é chamada de primeira carta de Paulo aos Coríntios, cronologicamente é a segunda. Teve uma terceira carta que se perdeu, e aquela que é a nossa segunda carta aos Coríntios, cronologicamente é a quarta que Paulo escreveu. Mas você vê o tamanho dos problemas com que ele tinha que lidar nessa igreja. E nós fechamos agora o nosso zoom, digamos, para esse problema da sensualidade, da promiscuidade dentro da igreja de Corinto. E nesses versículos 12 e 13 nós podemos ver primeiramente as desculpas que os coríntios apresentavam para essa vida licenciosa. Quando Paulo fala aí todas as coisas me são lícitas, ele está citando provavelmente um provérbio popular ou algo que já era muito comum e do conhecimento das pessoas da cidade. E os membros da igreja de Corinto abraçaram isso. Se todas as coisas me são lícitas, vamos enfiar a cara, vamos cair na pornografia, na promiscuidade, tudo aquilo que a cidade pode me oferecer. E o segundo argumento em que eles apresentavam, ou a segunda desculpa que eles apresentavam para poder praticar isso daí, é de que o apetite sexual era algo natural
E sendo algo natural, eu não precisava reprimi-lo. Olha como é que a engenhosidade do pecado é. Se você olhar no versículo 13, qual era a lógica que os membros da igreja de Corinto faziam? Olha, eu tenho fome, e fome é um instinto natural criado por Deus, e eu não posso passar fome. Portanto, se Deus permite eu comer, que é um instinto natural, se o meu desejo sexual também é instintivo, eu não tenho que reprimi-lo. Eu tenho que satisfazer o meu desejo sexual, e ele não é pecado. Essa é a lógica, né, dos membros da igreja de Corinto. Veja bem, eu não estou falando, né, dos moradores da cidade, mas essa é a lógica dos membros da igreja de Corinto para a sua devassidão sexual. Já que o apetite sexual é algo natural, também eu não preciso reprimir esse meu apetite. Mas aí então Paulo começa a tratar, ou destruir essas desculpas que são apresentadas. E a primeira coisa é de que todas as coisas me são lícitas, é verdade, mas nem todas convêm. E aí, então nós temos uma primeira regra moral que existe para o crente. O crente é o indivíduo que tem maior liberdade dentre todos. Porque as pessoas que não são cristãs, elas sempre serão escravas de algo. Ou serão escravas do dinheiro, ou serão escravas dos seus apetites sexuais, ou serão escravas do seu ego, enfim, todas as pessoas que não servem a Cristo sempre servirão a outro Senhor. Ninguém é autônomo, por mais que queira ser, mesmo servindo ao seu próprio ego. E nós temos a liberdade, inclusive, de deixar de fazer aquilo que outros fazem. Aqui vale a famosa recomendação da vovó e da mamãe, né? Quando a criança diz assim, mãe, todo mundo falta aula nesse dia, por que eu não posso faltar? E aí vem o versículo bíblico, madres, avós, versículo 1, capítulo 1, né? Você não é todo mundo. Nós cristãos também. A nossa liberdade não é só no sentido de fazermos todas as coisas, mas é inclusive por causa do Espírito e daquilo que Deus nos chamou para deixarmos de fazer aquilo que todo mundo faz. Isso é uma marca distintiva que nós temos. Nós não somos chamados a andar como uma boiada na multidão dos seus instintos. Não somos chamados a andar como um gado, né? Não político, mas um gado no sentido de satisfazer os desejos como os demais que todos fazem. Todas as coisas podem até ser lícitas, sexo é algo lícito, né? Deus criou como bênção para a vida das pessoas dentro do casamento e como algo que deve ser desfrutado dentro dos limites, mas fora das regras divinas ele não é conveniente, e isso é bem claro, né? As consequências do sexo livre e desenfreado não precisa viver muito tempo ou observar demais para ver. Vão desde DSTs, e mesmo que você se previna contra as DSTs, você tem pessoas simplesmente emocionalmente destruídas. Ninguém participa de uma relação sexual e sai dela ilesa. Ninguém. Você sempre rouba ou doa algo para alguém numa relação sexual. E fora dos princípios de Deus, quando isso acontece, sempre fica uma ferida na alma de ambos que acabam praticando essa questão. Então, Paulo começa a destruir justamente por isso. Nós somos livres mesmo, nós não substituímos as algemas do mundo pelas algemas da religião, mas os limites que nos são impostos é porque nós somos regidos por outras regras, a regra daquilo que dá glória a Deus ou não. E é isso que vai saber se as coisas são convenientes ou não na nossa jornada espiritual. Então, essas duas desculpas não são válidas. Aliás, a primeira desculpa não é válida. E ele destrói a segunda desculpa também. Porque essa comparação entre, já que o sexo ou os meus desejos são um instinto natural como a comida, eu não preciso reprimi-los. Paulo fala, não, senhor. E aqui ele usa algo muito interessante, quando eu estudava o texto, como é que ele destrói essa desculpa esfarrapada de maneira bem franca. Ele fala o seguinte, não sei se você acompanha aí a argumentação de Paulo no versículo 13. Então, o que ele está dizendo? Alimentos e estômago vão ser destruídos,
mas o corpo não será destruído. Então, essa comparação, ou essa equivalência, essa manipulação de que desejo por comida é a mesma coisa que desejo sexual, não vale. Não vale. E ele apresenta, então, agora, a partir de então, as razões reais pelos quais nós devemos ter um cuidado com o nosso corpo, pelos quais nós devemos evitar a sensualidade, pelo qual nós devemos evitar a promiscuidade, e que nós devemos evitar essa famosa frase, nada a ver, né? Ou é cultural, nós somos um país de calor, nós estamos abaixo do Equador e as temperaturas nos dão o direito de andarmos seminus ou de ficarmos exibindo os nossos corpos ou praticarmos essa promiscuidade. Paulo fala que não. E as razões que Paulo apresenta a partir do versículo 14 são muito interessantes. E a primeira razão que ele apresenta é a nossa união com Cristo Jesus. E aí no versículo 14, eu quero que você tente acompanhar comigo o argumento de Paulo. Paulo fala assim: o Senhor Deus ressuscitou o corpo do nosso Senhor Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses para algo que nós esquecemos. Às vezes nós caminhamos, do nascimento, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mas nos esquecemos de um período de 40 dias que houve entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Depois de ressurreto, Jesus Cristo ficou 40 dias entre o seu povo, com um corpo. Apareceu aos discípulos, mostrou as marcas na mão, continuou caminhando. Ele não foi um Gasparzinho que depois de ressurreto ficou aparecendo às pessoas. Pelo contrário, ele tinha um corpo semelhante ao nosso em certo sentido, porém glorificado. E aí Paulo fala o seguinte, a argumentação de Paulo é a mesma que ele usa nas outras cartas. Em Cristo nós fomos ressuscitados. A ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição. Quando vocês se converteram, vocês foram unidos espiritualmente a Cristo. E da mesma forma que o Cristo ressurreto tinha um corpo, o seu corpo se uniu a ele espiritualmente. E como é que pessoas que espiritualmente foram unidas a Cristo podem entregá-lo à prostituição, à promiscuidade? Então, essa ideia de desvencilhar a nossa espiritualidade do nosso corpo é totalmente errada. Totalmente errada, porque o nosso corpo, repito, foi unido espiritualmente a Cristo no dia em que nós nos convertemos. Se você gastar um tempo lendo as cartas paulinas, e eu te dou como dever de casa, caso você quiser, os capítulos 2 e 3 da carta aos Colossenses, por exemplo, você vai ver isso com muita ênfase, especialmente Colossenses 2, de 8 a 15. Você vai ver por diversas vezes a expressão em Cristo. Em Cristo fomos batizados, em Cristo fomos mortos, em Cristo fomos ressuscitados, em Cristo fomos crucificados. E essa expressão na língua original, ela não é que Cristo fez por nós, é mais do que isso. Ela está dizendo, ou Paulo está dizendo, em que nós fomos fundidos espiritualmente a Cristo. E, em certo sentido, nós estávamos na morte de Cristo, nós estávamos na crucificação de Cristo, e nós estávamos, pela fé e espiritualmente ligados, na ressurreição de Cristo. Quando a gente toma noção, então, dessa união que nós temos com Cristo, o nosso olhar para o nosso corpo tem que mudar. Tem que mudar e tem que mudar muito. Porque lembre-se desse valor que ele tem e dessa identidade com Cristo que nós temos. E aí no versículo 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, então preste atenção, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz ou da prostituta, né? Absolutamente não. E a segunda razão, então, que ele apresenta é que a nossa união com Cristo, ele faz esse paralelo com o casamento ou com a relação sexual, né? Ele faz um antagonismo. Lembre-se de que o princípio bíblico é de que homem e mulheres numa relação se tornam uma só carne.
Portanto, ao praticar ou durante a prática da promiscuidade ou da prostituição, não existe apenas uma questão física, mas existe uma questão espiritual também. Aí no versículo 17 ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O nosso corpo é membro de Cristo. Você não pode unir um membro de Cristo a uma meretriz. Lembre-se disso. Só o pensar nisso é uma blasfêmia. Se o seu corpo é membro de Cristo e você se entrega à prostituição e à impureza, você está juntando Cristo à impureza. Da mesma forma, meus irmãos, que Cristo se alegra, e não é exagero você dizer que quando você se deita com a sua esposa e tem relações, em certo sentido, Cristo se faz presente e aprova isso e se alegra com bons casamentos, de forma semelhante ou antagônica, quando nós também nos prostituímos, Cristo se faz presente de forma triste, porque nós estamos espiritualmente ligados a Cristo. Os que se unem ao Senhor se tornam um só em espírito com Ele. E aí ele vai trabalhando então que nós somos templo do Espírito Santo. E aí ele fala no versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertencemos a nós mesmos? Isso é uma outra questão. Qual de nós fala, a vida é minha e que eu faço, o corpo é meu, né, e eu faço dele o que eu quiser? Mas a argumentação de Paulo é que nós não pertencemos a nós mesmos. A partir do momento em que Cristo passa a habitar em nós, em que nós somos feitos novas criaturas, nós pertencemos a Cristo. Então a frase arrogante de o corpo é meu, a perna é minha, a vida é minha, o olho é meu e eu faço dele o que bem entender, não vale para os cristãos verdadeiros. E olha que bonito, meus irmãos, quando você olha essa argumentação de Paulo aqui, como que a Santíssima Trindade está presente, cuidando de nós, né? Deus nos criou, Cristo se uniu espiritualmente a nós e o Espírito Santo habita em nós para a pureza e não para a impureza. Meus queridos irmãos, nós precisamos resgatar, de certa forma, digamos, uma teologia do corpo. Veja bem, eu não sou legalista, tá? Não estou defendendo aqui a saia com 4 dedos para lá, 4 dedos para cá, o homem de terno, não é isso, não. Mas essa filosofia que nós criamos do nada a ver, o que importa é a minha espiritualidade, nos levou a baixar muito a guarda em relação a esse assunto. E se antigamente, né, era um problema, digamos, mais voltado para o lado feminino, hoje a sensualidade permeia também os corpos masculinos. Não estou falando aqui de fiscalizar mulheres apenas, mas de nós sejamos zelosos, tanto quanto os nossos filhos e quanto as nossas filhas. De maridos serem zelosos com suas esposas e esposas serem zelosos com os seus maridos, chamando a atenção em relação a isso também. Porque a sensualidade e a promiscuidade atinge pessoas de todas as idades, atinge pessoas de todas as situações, atinge pessoas de todos os níveis intelectuais. Não vale para nós a desculpa de que já que estamos num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, mas isso não é desculpa para eu me vender à promiscuidade, à sensualidade e a viver postando fotos indecentes nas redes sociais, me vestindo como um gogoboy ou como uma prostituta ou qualquer coisa do tipo. Nós somos chamados a sermos diferentes. A desculpa do nada a ver não serve para nós cristãos. Eu quero encerrar pedindo que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, quando ele ainda trata dessa questão. Capítulo 6, versículos de 12 a 14. Carta de Paulo aos Romanos, algumas folhas antes aí da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 6, versículos 12 e 14. E que as palavras do apóstolo
aos crentes na cidade de Roma sejam a nossa oração em relação aos nossos corpos, em relação à sensualidade, à promiscuidade, que tanto tem afetado nossos filhos, nossas filhas, nosso casamento. Nós somos chamados a sermos distintos. Assim como os membros da igreja de Corinto e da cidade de Roma não tinham a desculpa da cultura local para se vender ao tempo deles, nós também não temos a desculpa do país tropical para vendermos os nossos corpos à sensualidade e à promiscuidade. Romanos capítulo 6, versículos 12, 13 e 14. Faça dessas recomendações do apóstolo Paulo talvez a nossa oração nesta noite. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, para nós podermos cuidar dos nossos corpos. Vamos orar a Deus, e eu peço que os músicos já fiquem a postos, que logo após nós cantaremos o hino Louvores Sem Fim, número 38 dos nossos hinários. Aqueles que puderem se colocar em pé. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos e agradecemos ao Senhor pelos nossos corpos, pelos nossos desejos, pelos nossos hormônios, pelos nossos apetites. Mas, ó Deus, com a entrada do pecado no mundo, o inimigo muitas vezes desvirtua tanto aquilo que o Senhor nos deu para ser bênção e tem destruído tantos lares, tem roubado ou tem escravizado, ó Pai, esse pecado tem escravizado tantas pessoas, tanto dos nossos jovens, tanto das nossas filhas, tanto dos nossos filhos, tem se tornado, ó Deus, escravos desse apetite, que em nome de Jesus nós não nos deixemos vender pelo espírito da nossa época, não apresentemos desculpas, ó Deus, para nos entregarmos ao nosso apetite sexual desenfreado. Ensina-nos primeiramente que os nossos corpos estão unidos a Cristo e que a união de Cristo com a sua igreja é o modelo com que nós unimos uns aos outros, ó Pai, dentro do casamento para glorificar e refletir esta união. E, ó Pai, que nós possamos, se porventura algum de nós talvez seja viciado em pornografia, talvez não abra mão de roupas sensuais, de palavreado sensual ou de práticas promíscuas, que em nome de Jesus nós possamos abraçar a recomendação do apóstolo Paulo, fugir da impureza, ó Pai, numa luta diária, entregando-nos ao Senhor dia após dia, e que o Espírito Santo que habita em nós seja o agente santificador, nos dando força para nos libertarmos, ó Pai, dessas algemas e vivermos uma vida de santidade, não com legalismo, não que nós sejamos fiscais um da vida dos outros, não com preocupação com a nossa reputação, mas primeiramente porque os nossos corpos existem para a glória de Deus. E é a Ele que nós queremos consagrar, e é a Ele que nós queremos louvar. E é isso que nós faremos em nome de Jesus. Amém.